Há tantas maneiras de se abordar a criação da música quanto há artistas criativos. O processo é um moto contínuo entre a improvisação, a criação musical que acontece durante a apresentação e a composição, a criação musical realizada antes da apresentação. As composições são preservadas através da memória ou notações para que possam ser repetidas sempre que necessário. Acho que o papel do compositor é oferecer informação suficiente para que o artista saiba o que o compositor gostaria de ver recriado em som. A ideia por trás da improvisação é criar uma composição instantânea, sem prepará-la ou preconcebê-la como composição. É uma composição sendo composta no ato. That is being composed on the spot. Acho que compor e improvisar estão relacionados, pois ambos dão forma a ideias musicais. Para mim, composições representam uma formalização dessas ideias numa estrutura ou forma em particular. A improvisação também dá forma à ideia musical, mas é um processo mais livre, pois é a sua própria expressão. Enquanto a maioria das culturas musicais tem elementos de composição e improvisação, o grau do que um artista pode acrescentar ao que é dado pelo compositor varia muito de cultura para cultura e de gênero para gênero. Na música típica do norte da Índia, os artistas trabalham com pouca música pré-composta. A maior parte da apresentação é improvisada. O raga tem apenas 6, 7 ou 8 frases básicas, cada uma com duração de 5 segundos. Se você vai dar um recital de 2 horas, o que pode fazer? A parte pré-composta, o tema, duraria 1 minuto no máximo. E como você vai preencher o resto das 2 horas? Improvisações e improvisações. Desde o final do século XVIII, compositores da música ocidental deixaram pouco espaço para improvisação. Em vez disso, confiam que a partitura é como a planta da apresentação. Entretanto, a interpretação dessa partitura pelos músicos é um elemento essencial. Embora você tenha esse parâmetro limitado, há uma variedade infinita de maneiras na qual uma determinada passagem pode ser tocada. Por exemplo, uma pessoa pode tocar uma certa passagem de modo nobre e heróico. E outra pessoa tocaria a mesma passagem de modo mais pensativo e refletido. O interessante é que as duas qualidades estavam na música, mas os dois artistas conseguem retirar diferentes aspectos da mesma obra-prima.
Na segunda metade do século XX, muitos compositores experimentaram tanto como elementos de composição e como de improvisação. O compositor australiano Stephen Leake trabalha com vozes e técnicas vocais para criar uma rica tapeçaria de som. Embora suas composições sejam notadas, Leake sempre deixa espaço para alguma improvisação durante a apresentação. No entanto, suas partituras são cruciais para dar aos artistas direção e estrutura. Um exemplo de como posso manipular um trabalho com uma ideia está em Rinchi, que é o primeiro movimento do Grandes Espíritos do Sul, onde tive um motivo bem simples, que é assim. Isso é bem tradicional, uma ideia ou motivo bem simples. E quando comecei a brincar com ele, descobri que poderia fazer várias coisas diferentes para criar diferentes tipos de coloração. Então, a abertura de Rinchi, por exemplo, começa assim. Já começamos a ver a germinação da peça maior, a ideia pequena. E ela continua. Sempre repetindo a mesma ideia, mas espalhada sobre 2 oitavas. Acho que o papel do compositor é transmitir a informação da maneira mais clara possível para que outra pessoa possa interpretá-la. Às vezes não existe uma linguagem para que isso aconteça explicitamente e você deve inventar novos símbolos para sugerir os tipos de sons que você quer. Porque não há símbolos finitos para cada som. Às vezes você precisa criar partituras gráficas ou ter uma combinação entre a notação padrão e a gráfica. Na interpretação da partitura, o artista está sempre aberto a algum tipo de interpretação. Em Grandes Espíritos do Sul, por exemplo, na abertura do movimento Kondalila, as sopranos recebem a informação que diz: repita material ad libitum. E a cantora pode entrar sozinha com algo parecido com... Eu dei a dinâmica, a articulação, o som, a nota, mas na verdade a duração da forma em geral depende do arbítrio do artista. Acho que este tipo de envolvimento na composição permite aos artistas que sintam que estão contribuindo com algo na peça e que ela também lhes pertence. A improvisação é um ingrediente central em várias tradições musicais. Certamente, este é o caso do jazz. Embora a forma fundamental do jazz seja baseada em trabalhos compostos, ser um músico de jazz significa ser um improvisador. Improvisamos em todos os aspectos de nossa vida. Estou improvisando agora quando falo com você, pois eu não sei quando vou dizer antes de dizê-lo. A improvisação é algo básico na vida humana. No jazz, você passa a tocar o que sente no impulso do momento. Mas você também deve improvisar dentro de certos contextos. Deve estar ciente da melodia escrita que vai tocar e da sequência harmônica. Na maioria dos casos, estará improvisando dentro e ao redor da sequência harmônica. Precisa estar ciente da duração da canção, da forma da canção, pois no jazz, na maioria dos casos, você irá improvisar em torno dessa forma.
Geralmente, a parte prescrita da apresentação é muito curta em relação à apresentação como um todo. Você começa marcando a melodia sobre uma sequência de harmonias e dentro de uma certa forma. Isso será, de certo modo, a composição. Depois disso, você passa para a improvisação. Jazz é uma linguagem que tem sido definida e refinada por aproximadamente 100 anos. E quem estiver tentando ser um improvisador no jazz deve estar familiarizado com esta linguagem. A linguagem consiste de várias coisas diferentes e de certos fragmentos melódicos. Melodias que todo músico de jazz conhece e pode tornar-se familiarizado. Charlie Parker, um dos mais importantes improvisadores no jazz, criou melodias que eram tão fortes e influenciaram tanta gente que tornaram-se clichês da linguagem. Por exemplo... Você nunca vai querer tocar a improvisação toda com essa única ideia. Na verdade, a maioria das improvisações que toco não contém essa ideia, mas de algum modo fazem referência a ela. A linguagem do jazz não é apenas clichês melódicos, é também a harmonia que usamos e o modo como as melodias que usamos relacionam-se com esta harmonia. Por exemplo, se eu esboçar um certo acorde, esse acorde quer ir para outro lugar, para cá. Se eu for improvisar com esses acordes, tentarei criar uma melodia que se encaixe com essas harmonias. Portanto, você deve ter não apenas o conhecimento da linguagem, mas ser sensível ao que os outros estão tocando. E também saber onde você está, onde esteve e para onde quer ir. Isso é difícil, é duro, mas é também uma das formas mais enriquecedoras da expressão musical. E acho que é por isso que grande parte das pessoas que começa a tocar jazz não para mais. Na música árabe, há gêneros de repertórios compostos e gêneros totalmente improvisados. Ao contrário da improvisação no jazz, onde os artistas são guiados por uma progressão de acordes, a improvisação na música árabe é totalmente melódica e baseada num sistema de escalas conhecido como makan. Chamamos em árabe a improvisação de takassin, e é um dos mais importantes gêneros na música árabe. Mostra o conhecimento, a experiência e as habilidades do músico, seja ele um instrumentista ou vocalista. Quando tocamos takassin, temos que fazer a escolha principal. Qual makan irei utilizar como meu tema principal de improvisação? Por exemplo, se eu usar um makan chamado Rast, R-A-S-T, este será o makan principal. Devo começar com este makan e posso modulá-lo como quiser, mas no final do takassin deverei ir para o Rast. A característica mais importante do takassin é a habilidade de construir uma melodia, e quanto mais modulada, mais intensa será a improvisação.
O mais importante é entender que ela deve ser criada no ato. E isso depende da capacidade artística, do conhecimento e da experiência do músico. É verdade que grande parte das ideias musicais, com a experiência, podem ser repetidas, mas jamais são as mesmas. Você jamais pode ouvir uma ideia repetida 2 vezes. Pode ser parecida, mas nunca é a mesma. O conceito é que você repita algumas ideias, mas que tenha alguns conceitos criativos que sejam novos e talvez revolucionários musicalmente. Todos os músicos estão imersos na linguagem musical de sua cultura. E cada compositor tem sua maneira de trabalhar com os materiais musicais. Mas o processo de criação da música vai além da teoria, pois os artistas colocam a sua inspiração na tarefa de dar forma ao material musical. Camille Saint-Saëns disse: escrevo música do jeito que as macieiras dão maçãs. Eu gostaria que isso acontecesse comigo, mas não é tão fácil. O processo é sempre diferente. Às vezes trabalho com um sintetizador e um computador fazendo a sequência e faço a música como se faz uma panela. É maravilhoso, é como moldar, dar forma. Outras vezes escrevo as notas no papel. Posso tentar algo no piano, sentar à mesa, escrever um pouco, tentar outra coisa, voltar, escrever mais um pouco. Em ambos os casos, acho que não importa tanto. É um tipo de improvisação lenta. Certa vez tinha uma peça para compor para um conjunto vocal inglês chamado Electric Phoenix, e não sabia o que fazer para eles. Fui dar um passeio pela Bahia, perto de onde moro. Aqui já foi bonito, mas agora está arruinado. Tem tanques de óleo sujos, lixo, etc. Mas, por baixo de tudo isso, eu podia ver a fantástica forma da Terra, indo em direção à água, e a água por todos os lados. Você podia ver que já foi bonito e agora está arruinado. E foi esta imagem incrivelmente poderosa. Para mim, pedia um grito de protesto, ou uma prece para que, de algum modo, aquele dano pudesse ser remediado. Encontrei um texto, Prece para a Grande Família, e comecei a trabalhar na peça, escrevendo-a com muita rapidez. Acho que o que estou escrevendo é uma longa peça. E retiro uma seção e distribuo. E cada pedaço tem algo do material que veio antes dele. Cada pedaço é uma intersecção. Eu vivo uma vida. Tenho filhos, pais, esposa. Cada peça é uma intersecção. Há um estudo técnico em andamento e estou sempre aprendendo. Estou vivendo a vida e aprendendo o tempo todo o que há em meu coração, o que há no mundo à minha volta. E cada peça representa uma intersecção especial entre estas duas coisas. No rock and roll, composição e improvisação são importantes componentes da apresentação. Estes processos envolvem o grupo todo.
Embora a canção possa ser inicialmente composta por um membro do conjunto, o resto do grupo terá seu papel em dar forma à peça para a apresentação. Sempre sinto que sou levado a uma música e não criando essa música. Componho na guitarra acústica, é o meu meio. Como óleo ou aquarela. Para mim é uma sorte, pois vivo nos anos 90, onde posso colocar uma fita no gravador, gravar o que me ocorre. E ouvir depois para decidir o que quero colocar junto para compor a canção. Após você receber algo que quer seguir, é onde começa a luta, pois torna-se mais difícil ter alguém sentado à sua frente e você ter que continuar independente. Pois eu continuo naquele ponto, a trazer a música ao mundo, a dar à luz. Quando você cria uma criança, não são só os pais que criam, é a comunidade em volta da criança. Portanto, estou sempre aberto para ver maneiras que ajudem a canção a crescer. E isso é levá-la até o conjunto. Michael traz a ideia musical até o grupo e todos dão o seu palpite. Talvez a batida deve ser aqui, ou talvez devamos colocar uma seção aqui que enfatize isto, ou talvez devamos terminá-la assim. De alguma forma, todos se envolvem no processo de tentar dar forma a esta entidade musical. Tentando pensar em algo agora e depois voltar para a nova base. Você deveria ter mudado sempre que começo a cantar de novo, como fizemos no primeiro verso. Eu fiz porque, dei um pequeno espaço porque estava pensando em algo para entrar aqui, certo? E aí eu tentei, mas ainda não estava certo. Sempre me lembro da história da sopa de pedra, onde você tem uma panela no centro da cidade só com água fervendo e todos devem levar o que tem para o centro. Acho que esse processo é um meio comunitário de abordar uma peça musical. Acontecem muitos processos diferentes, pois haverá harmonias vocais e inflexões vocais. As seções rítmicas trabalham juntas, a bateria, a percussão, o baixo e a bateria, e as guitarras trabalham juntas. É muito complexo. Muitas vezes, se ouvir uma música e separar cada parte, você percebe que não há uma só parte que seja complexa. São partes bem simples que são colocadas juntas, tecidas juntas para fazer essa coisa que soa muito complexa, mas na verdade é muito simples. A apresentação ao vivo é onde experimentamos com o público para ver como funciona. As partes adquirem uma nova profundidade para eles. O público serve a isto. Você pode visualizar como uma árvore. Quando eu recebi a semente, cuidei até ficar deste tamanho e entreguei ao conjunto. Então, trabalhamos em sua base. E quando você toca, ela começa a mudar com as diferentes estações. Muda as cores e fica bem maior. Você então percebe que há algo maior acontecendo. Não é mais sua canção. Ela se foi. Distribuição de DAC. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.